Ore conosco, queridas irmãs e queridos irmãos. Hoje aqui estamos para orar pelos que se encontram perdidos em meio ao mundo materialista, que nos deixa cegos e surdos em relação aos ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso, recorremos aos seus ensinamentos, conforme Mateus, no capítulo 13, versículo 9, que nos diz: Naquele dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E logo mais à frente, no mesmo capítulo, mais especificamente nos versículos 18 a 23, Jesus salienta: Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raízes. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Quando Jesus, sentado à beira do lago da Galileia, ensinava por meio de parábolas, ele procurava falar de um modo que aquelas pessoas pudessem compreender a sua mensagem. E nesse dia, ele refletiu sobre o sentido de semear e de cultivar. Foram duas questões importantes que ele procurou ensinar nesse momento. Porque o seu objetivo foi nos convidar a fazer uma avaliação da nossa vida, fazer uma avaliação de como nós estamos preparando, organizando a nossa vida. Foi também nos instigar a compreender a nossa responsabilidade com a semente das virtudes que Deus plantou em nossos corações e que precisam ser cultivadas por nós. Então, o objetivo da gente fazer uma avaliação, o objetivo da gente começar um processo de compreensão da importância de estarmos preparando esse solo para que essas sementes que já estão plantadas por Deus possam germinar, crescer, florescer, dar bons frutos, nos tornando pessoas melhores.
Segundo a doutrina espírita, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, virtude quer dizer o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Com base nesses ensinamentos, podemos inferir que ao dizer no versículo 3 que certo homem saiu para semear e que nós, almas em corpo humano, somos convidados e convidadas a prestar atenção no processo de cultivo dessas sementes que já estão plantadas em nosso ser, precisando ser cultivadas. Esse é um ensinamento muito importante que nós precisamos compreender. Porque o homem que Jesus se referia era o nosso Deus Criador, o Deus Criador de todas as coisas. Ele, Deus, semeou em nosso ser as sementes do bem. Elas já estão aqui semeadas. Agora, cabe a nós cultivá-las. Jesus queria também nos chamar a atenção sobre a importância de nós estarmos atentos e atentas ao tipo de solo que estamos preparando. Isso aqui precisa ficar demarcado aqui para nós nesse momento de oração que nós estamos fazendo. Como que está o solo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das palavras que proferimos diariamente, das ações que vivenciamos em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. Como? Se a gente parar agora, nesse momento de oração, para fazermos uma avaliação de a quantas anda esses solos. Como que esses solos estão? Porque o modo como esses solos estão vai evidenciar como está o solo do nosso coração. Por isso que essa pergunta é importante nesse momento. Como estamos? Nos parecemos com a superficialidade daquele caminho cujas sementes foram logo comidas pelos passarinhos? Até vamos ao templo sagrado conforme a nossa religiosidade, mas ainda estamos na superficialidade em relação à nossa espiritualidade? Ouvimos, mas não escutamos porque não compreendemos ou até mesmo porque não acreditamos? Porque estamos com foco nas facilidades do mundo material, do mundo terreno? Qual tem sido o nosso foco? Ou nos parecemos com aqueles que ouvem as suas palavras divinas e aceitamos com alegria, mas ainda no plano dos nossos pensamentos, às vezes até no discurso, às vezes até falamos das coisas boas que Jesus nos ensinou e continua nos ensinando. Mas quando nos deparamos com situações desafiadoras, aí a gente acaba caindo na tentação dessas questões desafiadoras. Podemos também nos avaliar pensando nas questões que nós ouvimos as mensagens, mas estamos preocupados com as riquezas terrenas. A mensagem vem até o nosso coração apenas no momento da oração ou no momento que estamos no templo sagrado. Mas na hora que nós estamos no dia a dia, nas nossas atividades humanas, de seres humanos encarnados no dia a dia, parece que somos outras pessoas. Aquelas mensagens que aceitamos com alegria não estão sendo objetivadas em nossas ações cotidianas. Muitas vezes frequentamos e estudamos a palavra divina, o Evangelho, mas não colocamos em prática. Na primeira tentação sucumbimos,
E assim, as sementes não germinam. Porque todas as questões que acontecem em nosso cotidiano são instrumentos para a nossa evolução espiritual. Para ver até onde vai a nossa resignação, a nossa coragem, a nossa persistência em rompermos com as más inclinações, com as más tendências, com tudo aquilo que obscurecem as nossas virtudes, que calam as nossas virtudes. Agora, se estamos no processo de reforma íntima, procurando romper com as más tendências, estamos preparando o solo do nosso coração, porque aí nós estamos vigiando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas palavras e as nossas ações. Esse quarteto aí que nós falamos constantemente é um quarteto importante para purificar o nosso coração. E nesse sentido, precisamos pensar que precisamos preparar o solo do nosso coração de modo que as sementes que aqui estão possam germinar e nos conduzir ao patamar de almas virtuosas, pessoas do bem. É por isso que hoje nós estamos aqui, ó Pai dos céus. Jesus Cristo, nosso mestre guia, nos ajudem a escutar com ouvidos de ouvir, para que possamos compreender a essência dos seus ensinamentos. Porque Jesus, quando nos ensinava e continua nos ensinando, ele está inspirado por Deus. Ele é um espírito evoluído, inspirado por Deus. Ele traz a palavra divina para nós. E nós precisamos compreender a essência dos seus ensinamentos. Nesse sentido, hoje, quando nós estamos orando por todas aquelas pessoas que se encontram perdidas, é porque nós estamos perdidos e perdidas nesse emaranhado do nosso cotidiano terreno, que nos impedem de ouvir, de escutar como devemos. Nós sabemos que para compreender os seus ensinamentos, não basta estudar e aceitar. Isso nós já estamos fazendo. Nós já estamos estudando, nós já aceitamos. Agora falta praticar. Nos percebemos perdidos porque nós já sabemos o que precisamos fazer, mas ainda precisamos praticar. E no momento que nós vamos praticar, parece que acontece 1001 coisa que nos impede de praticar. Um pensamento que se desvia, uma facilidade que aparece em nossa frente, as tentações que comumente vêm acontecendo para poder fazer com que a gente se perceba forte ou fraco nessa caminhada terrena. E aí? Nós estamos caminhando numa trilha dos fortes ou numa trilha dos fracos? Sabemos também, ó Pai dos céus, Jesus Cristo, nosso irmão maior, que precisamos praticar o bem e assim preparar o nosso coração com os adubos que as nossas virtudes precisam para que de fato possam ser germinadas, para que de fato possam germinar em nosso ser. Aqui estamos, ó Pai dos céus, aprendizes dos seus ensinamentos, que trouxe entre nós por meio de Jesus Cristo, que continua trazendo. Por isso nós estamos aqui agora, nesse processo de divina inspiração. E nós aqui estamos para lhe pedir força, fé e coragem para que possamos aprofundar na prática do bem, rompendo com as leviandades do mundo materialista. Sabemos que nós vamos esbarrar com essas leviandades, mas nós precisamos nos constituir fortalezas, precisamos ser fortes, precisamos nos encontrar,
Precisamos encontrar o sentido da nossa vida, o nosso grande propósito. Não podemos mais ficar perdidos. Sabemos que não é fácil. E não é fácil mesmo, né, queridos irmãos e queridas irmãs? Não é fácil. Porque a nossa fragilidade, ao percorrermos os caminhos terrenos, encontramos espinhos, pedras, as facilidades mórbidas também que acontecem. A gente encontra dificuldades e facilidades. Ambas são processos desafiadores. E assim nós vamos dificultando a preparação do nosso coração como um solo bom, porque nós acabamos seguindo o caminho errado. Acabamos fazendo com que toda essa mensagem fique apenas no plano do discurso e não das palavras sublimes, mas do discurso vazio. Mas nós temos um desejo muito grande, nós temos um desejo muito forte, nós temos uma força de vontade, não é mesmo? E o nosso desejo é que tenhamos cada vez mais força e coragem, vontade de mudar e vencer as provações com serenidade, com paciência, humildade e muito amor, de modo que a cada dia possamos galgar um trecho do nosso caminho, desse caminho que nós estamos percorrendo, iluminados e iluminadas pela luz que emana do divino. Porque quando nós estamos fazendo a nossa reforma íntima e purificando o nosso coração, a gente vai conseguindo ver essa luz, porque essa luz vai fazendo a nossa luz brilhar. Nós vamos refletir essa luz. E refletindo essa luz, nós vamos refletir a paz. E aí nós vamos serenamente seguir o caminho da luz. Que possamos então, meu Pai dos céus, compreender o nosso papel nesse mundo, o nosso propósito divino no planeta terreno, para que possamos cultivar a semente do bem. E assim, com o cultivo dessa semente, ela germinando, crescendo, florescendo, ela também vai produzir novas sementes. E com essas novas sementes, que nós possamos semeá-las, para que a partir delas continuemos cultivando o amor. Porque Jesus nos ensina que o amor é a base da nossa evolução espiritual. E as sementes do bem, que vão produzir novas sementes e que nós vamos semear, constitui a nossa evolução espiritual. E essas sementes do bem só brotam em corações que estão no processo de constituição do bem, no processo de pessoas, de almas encarnadas que são virtuosas, que cultivam as virtudes, que estão envolvidos e envolvidas com a prática da lei de amor. Nesse sentido, nós te pedimos, ó Pai dos céus, te pedimos também, Jesus Cristo, nosso Mestre maior, nosso guia e modelo. Pedimos também aos nossos anjos da guarda, aos nossos anjos de luz, aos nossos amigos protetores, aos nossos guias espirituais. Ajude-nos a qualificar o solo do nosso ser. Ajude-nos a qualificar a nossa alma, para que as sementes que já estão plantadas aqui possam germinar, possam frutificar e produzir novas sementes do bem. Ajude-nos, ó Pai dos céus, a nos qualificar enquanto pessoas do bem e nos fortaleça rumo ao caminho da paz, ao caminho da luz, ao caminho que nos leva à felicidade maior.
Que assim seja. Amor, gratidão, alegria e paz.